Aleluia. Não deixa essa unção apagar. Deus é muito bom, gente. Não deixa essa unção apagar. Quando você vê que estiver silencioso, começa a glorificar a Deus. Ele se faz presente nesse lugar. Aleluia. Glória a Deus. Deus tem algo muito grande para realizar na nossa igreja. Você acredita? E esse algo, essa coisa grande, é algo tão... É um negócio que queima no meu coração, é uma coisa grande. A gente, quando a gente fala assim, tem algo grande para a igreja, a gente pensa, é um templo maior, é mais gente entrando dentro da igreja. Não, quando eu falo quando tem algo grande para acontecer nessa igreja, é o avivamento que está chegando aqui. E esse avivamento não depende do pastor, não depende da pastora, não depende de mim, não depende da música que está tocando aqui, depende de você que está aí sentado. Depende de mim que está adorando ao Senhor, está se entregando de coração aberto. E nesse tempo que nós estamos vivendo agora, mês passado, mês de outubro, falamos muito sobre jejum e oração. Eu venho meditando bastante tempo sobre isso, jejum e oração. Que assim, não era do meu costume. A igreja pode se assentar, desculpa, gente. Não é do meu costume fazer jejum. Mas eu fui estudar, fui ler, fui meditar a respeito e aprendi algo muito especial. O jejum, ele tem que ser prática na vida do cristão. Você precisa praticar esse jejum constantemente. E um jejum de qualidade é um jejum que você se prepara. Se você estiver anotando a mensagem, essa breve reflexão, anota esse título: Preparando o jejum. Deus tem algo muito grande, como eu falei, para fazer aqui, mas Ele não vai fazer para uma igreja despreparada. A igreja precisa estar preparada. E uma das armas da preparação para esse avivamento acontecer é o jejum e a oração. Eu preciso constantemente estar em oração. Eu preciso constantemente me entregar ao propósito que Deus tem para a minha vida, fazer jejum. E o preparar, não é o preparar a minha vida, vou preparar hoje o meu jejum, vou acordar cedo. Não é isso, é se preparar espiritualmente. Eu tracei aqui 4 pontos que preparo, o que é preciso para preparar um jejum. Primeiro ponto, você precisa definir um propósito. Tem que existir dentro de você, quando você se prontificar a jejuar, tem que existir em você um propósito. Por que eu estou jejuando hoje? Porque eu decidi hoje me separar em um jejum. E o propósito não pode ser aquele propósito de hoje eu vou jejuar porque eu quero comprar um carro novo. Hoje eu vou jejuar porque eu quero comprar um celular novo. O jejum, ele precisa ser algo, o propósito do jejum tem que ser algo para a tua vida espiritual. Para que você, a sua carne, mortifique. É muito fácil a gente estar aqui na igreja. Esses dias eu estava falando lá dentro de casa. É muito fácil a gente estar na igreja, levantar a mão, glorificar, adorar o Senhor, falar em línguas aqui dentro da igreja. Só que dentro de casa a gente é diferente. O verdadeiro cristão,
ele mostra que ele é cristão de verdade da porta para fora. Quando você está numa fila de um banco, hoje em dia não tem quase nem tem fila, né? Que é tudo online. Quando está na fila do mercado, você falar do amor de Cristo. Quando você estiver no ônibus cheio, lotado, você falar do amor de Cristo. Quando você estiver no seu trabalho, sendo o que for, nas vendas, o que for que você fizer, a tua profissão, você falar do amor de Cristo. Não só falar do amor de Cristo porque com a boca, mas sim com as suas atitudes, com a sua postura. As pessoas precisam entender e ver em nós, em mim, em você, que nós somos de Cristo. E essa palavra, eu tô falando aqui, tô pregando, mas não é uma palavra só para vocês. É uma palavra para mim. E Deus tem me cobrado muito isso. Aonde eu for, aonde que eu pisar, eu preciso mostrar o amor de Cristo na minha vida. Então eu preciso definir esse propósito de condição de fazer esse de jejum. O segundo ponto é preparar a minha mente. Não adianta a gente decidir hoje eu vou fazer um jejum, propósito. Mas a minha mente está preocupada com os problemas lá de fora. Minha mente está preocupada com as minhas contas. Minha mente está preocupada com o meu carro que quebrou. Minha mente está preocupada com o meu filho que tem que ir para a escola. Você tem que se preparar a tua mente para o que Deus está preparando para você. Porque o jejum, você vai se separar para a tua carne mortificar, correto? E logo em seguida, Deus tem algo especial para você. E se você não tiver com a mente preparada, muitas coisas vão acontecer nesse dia que você for tentar fazer esse jejum. Terceiro ponto, você precisa planejar as tuas atividades. Estamos de jejum, hoje é o dia do jejum. Acredito que todos estejam nesse propósito. E eu planejei a minha atividade. Eu não permiti que de ontem para hoje nenhum mal viesse tentar para que eu pudesse parar esse propósito, esse jejum. Até mesmo uma televisão, no qual eu sentei ontem para assistir um pouquinho, eu coloquei algo edificante para a minha vida. Porque às vezes você quer tô fazendo um jejum, mas tu senta na frente da TV, tu vai ver filme de zumbi, vai ver coisas ilícitas. Isso pode ter certeza, se você sentar e fizer isso, ali está quebrado na hora o jejum. Sabe por quê? Deus não se compactua com coisa do mal. Então, planeje a sua atividade. O jejum, ele precisa ser regado de oração e adoração. Leitura da palavra, oração e adoração. E o último ponto, evite as tentações. Quando você estiver de jejum, irmão, não vá para um rodízio. Quando eu estiver com jejum, que eu estou falando assim porque às vezes, por exemplo, ontem foi sábado, eu iniciei meu jejum 8 horas da noite. Se alguém me convida para ir para o jejum, para ir para o rodízio, para ir para uma festa, eu vou. Posso até ir para poder honrar, mas é muito chato a gente estar de jejum. Chega lá na festa, toma aí um cachorro quente, toma aí um bolinho, toma aí um refrigerante. Evite as tentações. Duas coisas que você pode fazer: ou você não vai para a festa, ou você não faz o jejum. Porque chega lá vai ter tentações. É muito ruim. O Robson está aqui, ele começou a fazer o processo dele de emagrecimento lá. Aí eu falei, caramba, mano, tá legal, tá maneiro aí, tá emagrecendo pra caramba. Aí ele me orientou também como fazer. Aí eu comecei a fazer. Caramba, gente, é muito ruim. Acordar de manhã sem tomar um cafezinho da manhã. A gente tinha um costume
de comprar um pãozinho de queijo todo dia de manhã, quando acaba o transporte lá. Caraca, perder aquilo ali é muito ruim. Porque era muito bom, pãozinho de queijo quentinho, só pegava quentinho. Eu falei, caramba, mas eu tenho um propósito. É perder, ó. Se você rever, tá diminuindo. Não parece, mas me tá até flácido da barriga. Mas assim, evite tentações. E é muito ruim, o jejum que eu estava fazendo não era um jejum espiritual, era um jejum físico. Um jejum para a minha vida, um jejum para melhorar a minha saúde. Mas o jejum espiritual é a mesma coisa. Toda vez que você se propõe a fazer jejum, sempre tem aquele cara que nunca te oferece nada. Toma aqui. Quer, varão? Toma esse biscoito aqui. Me amarro em biscoito de traquinas, caramba. Passo no mercado toda vez, dá mão vontade de comprar. E como eu falei, o jejum precisa ser regado de leitura da palavra, adoração e presença de Deus. Vamos lá, para não ficar nas minhas palavras, vamos abrir nossa Bíblia no livro de Esther. Esther capítulo 4. Amém, queridos? Versículo 10 até o 17. Diz assim um texto. Então ela o instruiu que dissesse o seguinte. Mardoqueu, diz o seguinte ao Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias reais sabem que existe somente uma lei para que qualquer homem ou mulher que se aproximasse do rei no pátio interno, sem ter sido chamado, será morto, a não ser que o rei lhe estenda o cetro de ouro e poupe a sua vida. Aliás, eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando informaram Mardoqueu a resposta de Esther, ele mandou dizê-la: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Você ficará calada nessa hora. Socorro e livramento surgirá de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai serão mortos. Quem sabe se não foi por um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou resposta a Mardoqueu. E esses 16 é o que deu sentido a tudo que eu estou ministrando aqui nessa manhã. Vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejue em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu retirou-se e fez tudo o que Esther lhe havia ordenado. Esther disse: vá e jejue por 3 dias e 3 noites. Acredito que todos conhecem essa história, a história de Esther. E ela precisou se preparar para entrar na presença do rei. Como eu falei, existe um preparo para a gente poder fazer um jejum. Por esse preparo, ele nos permite entrar na presença dele. Porque quando a gente tenta entrar na presença sem o coração puro, com sujeiras, como foi profetizado aqui, está sendo limpado, as cinzas. Quando a gente tenta, a gente não consegue acessar, porque a gente tenta de uma forma inadequada. Deus quer que a gente busque cada dia mais a presença dele. Esse jejum de Esther foi um jejum que ela se preparou por 3 dias,
Já havia 30 dias, mais de 30 dias que o rei não a chamava, não tinha com ela. E na situação que ela estava vivendo, a única coisa que ela precisava era se separar em santidade. Às vezes tem dificuldade na nossa vida, situações, coisas que você escuta, que é necessário a gente se consagrar. A Bíblia mesmo diz, Jesus disse, que a casta de demônio que só sai com jejum e oração. Eu e você precisamos nos preparar para um tempo novo que está vindo para a nossa igreja. E como se preparar? Com jejum, oração e adoração. O jejum, ele abre portas. Esther não tinha outra alternativa a não ser buscar a presença de Deus. E quando ela decidiu fazer isso, as portas do palácio do pátio central se abriram para ela. E ali o rei estendeu o cetro sobre a vida dela e ela viveu. Tem uma canção do pastor Antônio Cirilo que diz até uma frase que o rei disse para ela: rainha minha, preferida minha, como você me alegra estar em tua presença. Queridos, Deus se alegra quando eu e você entramos na presença dele. É felicidade de Deus olhar para mim, para a sua vida e ver a presença, você buscando a presença dele. O rei ficou alegre em ver a presença da sua amada. Eu e você somos amada de Deus. Somos noiva dele. E em breve ele voltará e nós iremos para a glória. O jejum, como eu falei no início, ele precisa ser algo constante. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 6. Isso aqui eu ouvi de um pastor. Eu precisava compartilhar com vocês. Eu achei muito interessante. Mateus 6, versículo 16, 17 e 18. Diz assim: quando jejuarem, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que ele está em jejum. Em verdade lhe digo que eles já receberam a sua plena recompensa. 17. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu Pai, que vem em secreto, e o seu Pai que vem em secreto o recompensará. Eu quero me atentar simplesmente à primeira palavra do versículo 16. Quando ele representa para nós que o jejum ele não precisa ser feito se eu quiser fazer. Ele precisa ser constante. A vida do cristão, o jejum tem que ser constante. A oração não tem que ser constante? Vamos lá, mais um pouquinho acima. Versículo 8 do mesmo capítulo. Versículo 5 do mesmo capítulo. Diz assim: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Em verdade, lhe digo que eles já receberam a plena recompensa. Como é que começa o versículo? Quando? Ou seja, constantemente eu preciso estar em oração. Constantemente preciso estar em jejum. Porque o jejum, ele nos aproxima
do que Deus tem para a nossa vida. O jejum nos aproxima para o propósito que Deus tem. Como eu iniciei com a ministração, Deus tem algo muito especial. E se você se prontificar a jejuar, a orar, a ler a palavra, a adorar o Senhor, o grande avivamento que vai acontecer em nosso meio vai chegar mais rápido. Uma parte bastante interessante, eu preciso falar com vocês a respeito disso. Eu já estou caminhando para o final, que está lá no livro de Esther, mesmo capítulo, Esther 4, lá no versículo 14, diz assim: se você ficar calada, nessa hora o socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Igreja, se eu e você ficar parado, o avivamento vai acontecer, mas vai acontecer com outras pessoas. Vai acontecer com quem está buscando a presença. Então, para mim concluir aqui, precisamos todo dia, constantemente, estar em propósito, estar em oração. O avivamento só acontece para quem está preparado. Que Deus possa abençoar a vida e o coração de cada um de vocês. Vamos nos colocar de pé.